Olá, amados, graça e paz. Devemos sempre perseverar com o voto com aquele do qual nós fizemos, da qual temos aliança com aquele que nos concede variedades de dons e ministérios. Perseverar sempre o único irmão e amigo na diversidade, e preparando também a sua perfeita e agradável vontade, que é a unidade da fé que está interligada uns aos outros, num só coração, num só propósito, numa só mente e coração, a saber, de Cristo. Porque ninguém se purifica por si mesmo, a não ser por aquele que é santo, o elo da perfeição, aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aonde através do autor e consumador da nossa fé, aquele que cremos, tudo é possível àquele que crê. Segundo aquele que opera segundo o Espírito Santo, não se procede segundo o mundo, opera-se no espírito do erro, por não conhecer a sabedoria, da qual é válida para que seus dias vão bens e longos nessa terra, e ainda alcance o repouso e o descanso do Senhor, da sua alma. Daqueles que perseveram de segunda a domingo, alcançarão nas regiões celestiais o Shabat, o repouso do Senhor, assim como ele tudo formou em 6 dias e descansou no 7º da sua obra. Assim ele nos ensina a conduzir, jamais sejais influenciados pelos ímpios, e nem tampouco assenteis na roda dos escarnecedores e dos zombadores. Devemos estar no meio dos pecadores para vos influenciar a vir para a luz excelente, da qual nós alcançamos para aqueles que perecem por estar segundo as trevas, que significa ignorância. Porque somente há uma forma de encontrar a luz, segundo aquele que é guia de cegos, da qual ele diz: hipócrita, porque quereis remover a trave do olho do vosso irmão, enquanto há um cisco em vosso olho. Ele é o guia de cegos, da qual sempre perseveramos com um cisco no olho, para que não jamais venhamos depositar a confiança em nossa própria capacidade, mas sim reconhecer que sempre há aquele que é guia de cegos e que nos direciona a ser luz para aqueles que estão como que cegos. Mas um cego não pode guiar outro cego, ambos cairão na cova. Por isso, perseverai em mais um dia, como ele está a nos dizer: perdoa aqueles que vos ofendem, assim como ele é aquele que nos perdoa das nossas faltas e nossas culpas. Produzis antes frutos dignos de arrependimento, porque há mais esperança para aqueles que sim perseveram. Porque aqueles que acumulam iniquidade sobre iniquidade, ainda que não tenham a punição dos seus muitos crimes, perseveram acumulando mais ainda. Mas aquele que está no alto, ele é juiz de vivos e de mortos, tudo ele contempla e executa. Lá do alto ele contempla tanto os filhos de Adão, como aqueles que são feitos filhos por adoção, através daquele que se fez através do ventre da Virgem, da qual ele disse: o Emanuel, Deus é conosco, concebido pelo Espírito Santo e gerado à sombra do Onipotente, aonde é aquele que tem poder para perdoar pecados, aquele que ele mesmo, quando disse está consumado, tudo se cumpriu ali quando pregado naquele madeiro, ele levou sobre si as nossas maldições. Aquele que não está suspenso nem entre o céu e a terra são aqueles que desceram e carregam a sua cruz, e ainda carregam os fardos pesados uns dos outros, para que venha vos fortalecer, da qual Pedro achava que estava pronto e preparado para toda boa obra. E ele diz: quando tu converteres, fortalecei os vossos. Porque, na verdade, Satanás pediu-vos peneirar, assim como peneira o trigo. Mas ainda, quando ele foi revestido segundo o batismo de fogo, e aí assim ele recebeu o poder e autoridade do alto
para anunciar em espírito e em verdade, da qual sabemos que o próprio Paulo disse que não se sentia inferior àqueles super apóstolos, aonde sabemos que muitas vezes ele exortou algum deles porque estavam, como a palavra diz, tema assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e vós tão rápido apartar da pura devoção de Cristo. Aonde, como sabemos de Saulo, um doutor da lei, de quando teve a verdadeira ali encontro com aquele que é a luz, da qual disse: Saulo, Saulo, por que recalcitrai contra os agrilhões, que é o poder da morte? Somente um que nos pode redimir da morte e ainda nos acrescentar os dias para que vão bens e longos nessa terra. Por isso estais atentos e buscai misericórdia àquele que nos pode conceder a misericórdia, da qual ele disse: eu a uso como a quero, da qual o próprio Abraão, quando faz a defesa por Ló, ali naquela ruína de Sodoma e Gomorra, ele disse: tu não és juiz da terra, por acaso vai condenar o justo com o injusto? E ele disse: de maneira alguma. Por isso perseverai segundo aquele que vos produz as obras de justiça, porque ninguém se produz fruto por si mesmo. Se andais não segundo aquele que é a própria obra de justiça, não serás justificado naquele grande dia, assim vos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.